Sejam bem-vindos a mais uma aula pelo cronograma aqui, né? A quarta aula de instalações do CEP, né? Com S, né? Ou seja, Sistema Elétrico de Potência. Já vamos olhar em tela aqui para fazer os avisos e continuar da onde a gente parou, né? Na web aula 3, né? Na anterior aqui. Então, aqui, pessoal. Então, aqui, né? A gente já está na quarta aula, né? Observando aqui, né? Dia 12/6, né? Instalações do CEP. A nossa última aula, né? Foi a primeira aula propriamente dita, né? Relembrando aí, né? Eu frisei aqui que teve a semana da indústria 5.0, né? E aí, esses 2 primeiros dias foi dedicado à semana da indústria, né? E aí, propriamente dito, a gente começou dia 5, sendo que vocês não vão ter, né, perda aí de conteúdo, porque esse conteúdo, né, ele vai ser postado aí para vocês não perderem, né, o andamento aí do curso aí do modo específico 3 e dessa disciplina aqui, né? Então, voltando aqui ao slide onde que a gente estava aqui. Deixa eu só achar onde é que a gente estava. Onde que a gente estava aqui, que aí eu pego e compartilho aqui. Deixa eu parar aqui o compartilhamento. Vou encontrar aqui só um minutinho aqui, pessoal. Eu vou preparar aqui, como a gente estava falando, né, dos elementos básicos aqui, né? Deixa eu colocar aqui na tela, né, que aí fica mais... Ok. Como a gente parou nessa tela aqui, pessoal, né? Então, eu tinha falado dos elementos, né, da instalação elétrica, que são o quê? Os componentes, né, as linhas e os equipamentos em si. As linhas que servem de transporte para energia e os equipamentos que são alimentados. Lembrando que todo e qualquer equipamento, seja principalmente industrial, né, a gente pensa, tem muitas cargas, né, um grande comércio aí, né, a gente pensa assim, ah, não, tem muitas cargas, então eu vou alimentar aqui, igual está no diagrama aqui, direto da média tensão. E a gente até, é, desculpe, gente, é induzido ao erro, porque lá na própria NR10, lá no glossário, fala o que não é baixa tensão, né? Fala que é média tensão, ou média tensão não, desculpa, alta tensão. Só que já tem muito tempo que a NBR, a 14039, né? Ela qualifica, né, para circuitos de tensão e corrente alternada, de 1.000, né, ou seja, 1 kV até 36,2 kV, é considerado média tensão. Então a gente acha que, por exemplo, aqui, ó, os circuitos são... Um minuto, pessoal. A gente acha, né, que esses circuitos são alimentados direto na média tensão, né? Só que se eu ligar equipamentos industriais, né, que tem muita carga direto na média tensão, o que que vai acontecer? Vai haver a queima desses equipamentos. Então, qualquer equipamento, ele passa por um transformador, os consumidores residenciais e os pequenos, quando eu estou falando pequeno comércio, né?
eles são alimentados por transformadores direto da malha de distribuição, ou seja, os transformadores que ficam na rede de distribuição. É... Só um minuto aqui, pessoal. Olá, Kátia, tudo bem? Deixa eu só dar uma mexida aqui na configuração, que eu percebi que é para deixar vocês entrarem automaticamente, né? Porque eu mexo na plataforma naquela no Zoom, aqui no Teams. Esse Quando, por exemplo, se você está assistindo o celular e receber uma ligação, ela cai automaticamente. Aí para eu não ficar voltando e reconectando, aceitando vocês, né, na sala de espera, eu configuro. Mas eu achei estranho aqui, porque já deveria estar configurado aqui. Deixa eu só olhar, deixa eu ver aqui. Integridade deixa eu ver, configuração. Estranho, eu achei que eu tinha mudado aqui. Opções de reunião. Ah, não, realmente, ó. Por isso que apareceu o seu aqui, Kátia, para pessoas da minha organização. Eu tô atualizando aqui, eu coloquei todos, né? Eu achei que eu tinha atualizado aqui. Agora, Kátia, se porventura você, outro aluno cair aí, você automaticamente, né, volta sem que eu precise dar autorização, tá bom? Eu não tinha eu achei que tinha, eu achei que podia entrar já direto. Pronto, já está configurado aqui. Então vamos voltar aqui. Beleza, né? Então, né, como eu disse na aula anterior, existe uma malha, né, de distribuição. Essa malha de distribuição, deixa eu ver aqui se na sala de vocês tem algum projeto aqui, que aí fica mais fácil. Só tem um de estruturas aqui. Eu vou pegar um projeto de distribuição aqui, eu vou mostrar aí que aí vai ficar mais gráfico. Aí vai ficar mais simples demonstrar para vocês. Eu tenho esse aqui de estruturas. Esse aqui de estrutura não tem um projeto de distribuição. Então, deixa eu só achar aqui. Eu vou pegar aqui de uma. Esse daqui não tá. Esse não está em conformidade, não, mas eu vou abrir outro aqui. Projetos do CEP. Até esse desenho, quando você chegar na disciplina de projetos do CEP, eu vou mostrar um desenho parecido com esse daqui. Então, aqui, né, eu tenho um exemplo aqui de um centro de treinamento que poderia simular muito bem a malha, né, da rede de distribuição, né? É óbvio que essa malha, essa rede de distribuição, ela vai estar sendo apresentada, ó, geralmente, só um minutinho aqui, pessoal. O arquivo, o AutoCAD aqui não tá brincando, não.
Então, aqui, ó, esse projeto de rede que eu estou mostrando aqui, né? Ele seria, né? Ele é aplicado. Aí você tem os postes de seção circular, o de concreto armado. Você tem os postes, deixa eu achar um aqui, o duplo T, né? Você tem uma nomenclatura lá no projeto que a gente vai discutir nessa matéria, né? Que vai ser a última, né? Você tem a identificação do poste, o tamanho, a carga mecânica que ele suporta, se tem alta tensão ou baixa tensão, né? Então, todos esses desenhos, eles vão estar aqui, ó, eu peguei exemplo aqui, ó, o projeto aqui de situação, né? Da malha urbana de Goiânia. Então, cada um desses lotes aqui, né, é um cliente, né? Então, os postes, eles vão ficar, né, aqui na calçada, vão ficar alocados nessa calçada. E aí, normalmente, né, um consumidor residencial, né, esse daqui que eu citei aqui, e um pequeno consumidor comercial que não tem uma carga grande, ele vai se alimentar de um transformador que fica estrategicamente aqui na malha urbana, né? Então, por exemplo, aqui é um exemplo de um transformador, né, com neutro aterrado em uma malha urbana aqui. Então, esse transformador geralmente ele fornece energia para o consumidor residencial e para o pequeno comércio. Já um grande comércio, um grande consumidor, né, ele é industrial, por ele ter uma carga muito alta, ou seja, muitos equipamentos a serem alimentados, principalmente máquina elétrica em modo motor, né? Eles são cargas indutivas, existem os problemas aí que vocês viram lá em eficiência energética, né? A criação do reativo em função, né, do efeito indutivo das máquinas elétricas, tanto lá da geração como, né, da própria da máquina instalada aqui, que ela injeta na tensão harmônicos, né, os harmônicos aí de terceira ordem e distorcem essa onda, fazendo com que a chave fusível, né, dessa malha, tanto a malha que fica aqui na rede, como a malha que fica exclusiva, ou seja, um transformador exclusivo para esse grande consumidor industrial e para esse grande consumidor industrial, né? Injete na rede esse harmônico e distorça a senoidal, né? A fundamental aí. Então, aí vocês viram a eficiência energética que vocês vão aplicar a técnica, né, da correção do fator de potência, aplicando um capacitor, né, que é em oposição à arquitetura, né, de uma máquina elétrica, seja ela em modo motor, seja ela em modo gerador, que é uma arquitetura indutiva. Então, esses indutivos, por exemplo, hoje em dia, né, que nós temos muitos equipamentos eletroeletrônicos, né, eles chamam de dispositivos, né, eletroeletrônicos, que tem, por exemplo, o diodo nas suas várias faces aí, como o LED, como o diodo Zener, o diodo que é utilizado numa fonte chaveada, né, que ele é a utilização em ponte completa, para você transformar um circuito de tensão alternada para um circuito de tensão contínua. Então, por exemplo, do diodo, se eu não me engano, ele injeta distorções que existe uma equação, né, que aí não está no escopo aqui dessa aula aqui do eletrotécnica, né, que eles chamam de transformações de Fourier. Eles aplicam essa distorção, fazendo com que a onda lá, o senoidal, né, que normalmente, só um minutinho aqui, deixa eu ver se tá ligado aqui a deixa eu ligar aqui. A caneta não estava ativada aqui, ó. Porque geralmente, por eu ter um minuto aqui, a mesa não estava aplicada aqui, agora foi, né? O normal, a fundamental aqui, né? Tem o senoidal, equipamentos indutivos, ou seja, transformadores, né? Autotransformadores, motores, até os próprios geradores, eles
geram as distorções aqui que ela, né, distorce aqui a senoidal. E essa distorção, ela aplica picos de tensão, né, em curto espaço de tempo, e aí a chave fusível que está de proteção aqui, ela vai entender, vamos dizer assim, entender que essa distorção aqui é um curto-circuito, por exemplo, então ela aciona em função do elo fusível. O elo fusível, assim como os disjuntores, ele tem uma curva característica dependendo do que você escolhe, né? Então, e equipamento, por exemplo, um CPD, né? Eu já fiz o levantamento ali do CPD da organização Jaime Câmara, né? A afiliada da Globo aqui de Goiás. E o CPD, o que que ele tem? Tem um monte de computador, né? Tem servidores. E esses servidores têm o quê? Tem as fontes chaveadas, né? Que inclusive tem a adição, né? Tem capacitores, tem indutores, tem diodo. Esses também adicionam a distorção harmônica, né? E fazem com que essa rede fique suja. E aí, professor lá que passou a parte, se eu não me engano, acho que foi o Patrick, a parte lá de eficiência, né? Ele explicou para vocês como que é a técnica de você retirar essa distorção aplicando banco de capacitor. Tanto isso acontece na indústria aqui, ou um grande consumidor, como acontece lá na geração, né? Que a geração, o motor, né? Desculpa, a máquina elétrica em modo gerador, ela também induz, né, essa distorção harmônica, ou seja, ele tem um calcanhar de Aquiles, mas, em contrapartida, eles também aplicam essa técnica e tiram, né, essa distorção harmônica do sistema dele, né? Beleza, professor, entendi aqui. Vamos continuar aqui, né? Então, né, aqui na geração, a distorção harmônica ela é criada, porém, na própria geração aqui, nas subestações, né, que vão alimentar a linha de transmissão, eles aplicam a técnica de correção de fator de potência. Enviam aqui na transmissão, por exemplo, o grande problema de você transportar energia desde lá da geração até chegar na distribuição, seja no transformador aqui que vai alimentar as casas, seja num transformador específico de um consumidor industrial aqui, que aí o pessoal faz uma liberação de carga, e essa liberação de carga, ela autoriza, né, o projetista ali, ele pede, não, eu quero uma liberação de carga para esse cliente aqui, e vai ser necessário um transformador de 112,5 kV. Beleza, faz essa liberação de carga, depois dele fazer o projeto, provavelmente a carga instalada dele é menor que esse transformador que ele indicou, né? Beleza, aí se for, por exemplo, pelo menos aqui da concessionária atual, né, que é a Equatorial, até 150 para frente, além da liberação de carga, você tem que fazer um estudo. Esse estudo chama de seletividade de carga, ou seja, eu faço o projeto, faz de conta que isso aqui é uma indústria. E essa indústria aqui, o transformador necessário é um de 150. Sei lá, a demanda aqui deu, sei lá, 125 kVA. Nossa, não deu nem para escrever aqui. 125 kVA, ou seja, a potência já como potência aparente, né? Já prevendo que o reativo que vai ser gasto, né? Porém, aplicando a técnica certa, né? Que é a correção do fator de potência, né? O ideal é que essa demanda aqui seja igual à potência, né? Instalada aqui, a aparente. O ideal é que ela seja igual, né? Diminuindo o ângulo lá, se eu não me engano, é 23, alguma coisa, né? Para ser o ângulo menor possível, que é o que a Agência Nacional de Energia Elétrica recomenda, que são 0,92 de fator de potência, né?
Então, esse estudo de seletividade de carga, ele termina o projeto, né? Antes dele fazer a requisição aqui de um transformador, por exemplo, a carga é essa, a demanda é essa. Então, ele vai pedir um transformador, né, para 150 kVA, em conformidade com a norma aí da sua região. Aqui, no caso, é a 0,5, ela tem até um outro número aqui, né? Então, ele vai pedir um de 150. Em contrapartida, a partir desse valor, aí o próximo é, por exemplo, 225, o outro é 300, e o final aqui é de 500. Acima desse valor, eu vou ter que fazer uma combinação, por exemplo, uma subestação abrigada com 3 transformadores, igual aqui da Jaime Câmara aqui, né? 3 transformadores de 500, ou seja, a carga, né, a demanda que ele tem é de 1.500, né? A vantagem de colocar vários transformadores, né, numa mesma subestação é aquela máxima, eu não sei se eu falei aí na primeira aula, né? Quem tem 2 tem 1, quem tem 1 não tem nenhum, né? Se der pau em um transformador, você não tem outro, né? Até você trocar e fazer a reconexão novamente na rede, leva tempo e tempo leva dinheiro, você vai parar a produção e por aí vai. Você estrategicamente colocando vários transformadores vai ajudar, né? Então, de 150 para cima, você vai fazer esse estudo de seletividade de carga, dimensionando a impedância, lembra lá da matéria lá de eficiência? Você vai dimensionar uma impedância tal que, né? Essa impedância, nós temos os elementos resistivos, relembrando aí, né? Que são as cargas, por exemplo, aquecimento, forno, um autoclave aí, elétrica, vamos dizer, arco elétrico aí, né? Um cadinho, quer dizer, autoclave não, ó, eu falando besteira aqui. E você tem o conceito lá de reatância, a reatância indutiva, quando eu estou utilizando o sistema, né, sem as técnicas, né, por quê? Porque basicamente, majoritariamente, numa grande indústria ou num grande comércio aí, no JC Distribuição da Vida, por exemplo, né, você tem o quê? Você tem máquinas elétricas, que elas são indutivas. Daí você aplica, né, em conformidade com o horário de ponta, horário fora de ponta, você aplica capacitores, né? E essa reatância indutiva, ora, ela vai ser capacitiva. Então, você vai dimensionar a impedância, né, das cargas, depois que você fez o projeto, você vai ter uma impedância característica que é relacionado às cargas resistivas, né, dedicada a aquecimento, chuveiro e etc., dessa indústria, e as cargas indutivas, que geralmente são autotransformadores, máquinas elétricas em modo motor. Você dimensionando essa impedância aqui, você vai poder o quê? Poder dimensionar, né, qual o elo fusível, qual é a curva que esse elo fusível vai apresentar na chave fusível na entrada desse consumidor aqui, né? Dimensionou a impedância, fez esse estudo de seletividade. Geralmente o estudo de seletividade aí, né, tem aquele papel milimetrado aqui, e aí ele vai dar uma curva característica aqui, né, para cada elo fusível, né, do que a proteção de um sistema de média tensão aqui para um cliente é o mesmo que para o transformador que alimenta os vários clientes aqui na rede de distribuição, né? Então, e aí com a curva característica dele. Então é isso, pessoal. Você faz esse dimensionamento e em conformidade, lembra lá a segunda lei de Ohm, né? A segunda lei de Ohm diz que a resistência, né, dado o cabo, geralmente o cabo que alimenta da transmissão até chegar aqui no ponto de entrega, lembra lá os conceitos que tem lá na NR10, né? Até chegar ao ponto de entrega, seja por um transformador aqui na malha de distribuição, seja
por um transformador próprio, né? Que esse cliente tem uma demanda, ou seja, ele fez um estudo de seletividade de carga, ele fez uma liberação de carga para ele poder o que aprovar o projeto e fazer o start, né? O comissionamento aí né, do seu empreendimento, né? Então, ela depende de uma característica que o pessoal chama de RO, né? Geralmente, esses cabos são o CAA, né? O cabo de alumínio com alma de aço. Esse cabo de alumínio de alma de aço, né? O da distribuição, por exemplo, ele tem essa arquitetura aqui. Ele tem 6 cabos, seja ele um cabo nu, né? Que é da rede compacta, seja ele do cabo, o cabo protegido, que é eu falei errado, né? O cabo nu é da rede convencional, né? Das redes tipo N, tipo triangular, tipo U, que é a rural zona, e por aí vai, e seja o da rede compacta ou rede multiplexada, que ele tem uma proteção plástica aqui. Então, geralmente, a arquitetura dele são 6 fios de alumínio e um de aço aqui, né? Nesse meio aqui, ó. E já na transmissão você tem, até tem um slide aí mais à frente, né? Eu tenho a arquitetura básica dele, né? Então, ele depende também, lá na física o pessoal chama de L. O que que é o L? Essa distância aqui, ó. Essa distância linear que vai o quê? Lá da geração até chegar no ponto de entrega do cliente. É esse L aqui, ó. E aí depende também da área da seção transversal aqui. Ah, professor, então eu tenho o tal do cabo de alumínio com alma de aço que o senhor falou, né? Que alimenta a rede de distribuição aqui, por exemplo, formado por esses vários fios. Esses vários fios unidos aí, eles têm uma bitola, uma área da seção transversal, que o nome técnico, né, é a área da seção transversal é a bitola. Ele depende dessas variáveis aqui. Se a gente fizer lá em eletricidade básica, né, o professor provavelmente ele faz o quê? A transposição dessas variáveis aqui, ó. Por exemplo, na física, eu tenho a variável resistência, que nesse papel aqui né, do sistema elétrico potência, da instalação, ele vai fazer o papel da impedância, né? Então, aqui eu vou trocar pela impedância do sistema é igual à característica, né, o Rho do material, alumínio com alma de aço, ou só de alumínio, mas geralmente, assim, majoritariamente, ele tem uma quantidade de cabos de alumínio e tem uma quantidade de cabos de aço, né? Lembrando que é uma liga, né? É ferro mais carbono, um comprimento, a área da seção transversal. E daí o professor lá de eletricidade, o que que ele faz? Ele isola tudo que é variável, ou seja, a resistência do cabo ou a impedância, né? Considerando todos os equipamentos, ela pode aumentar como pode diminuir. O ideal, como o cabo ele é um meio, ou seja, ele é o meio utilizado para transportar a energia, o ideal é que essa resistência seja muito baixa. Se fosse para eu falar uma resistência ideal, seria 0 ohms, né? Mas isso a gente sabe que não acontece. Então, um cabo ideal, um cabo perfeito, ele teria a impedância de 0 ohms, né? Aí, o que que eu posso mudar aqui, ó? Fazendo a transposição aqui dessa fórmula, ó, vou colocar ela aqui nessa parte preta aqui, ó, que fica melhor para a gente visualizar aqui, ó. Isolando a impedância que pode variar, a distância que também pode variar, a bitola do cabo, né? Dependendo do tipo de rede, as linhas de transmissão, ela tem linha de transmissão que por fase ela tem 2 e 4 conjuntos de cabo. Pensa, uma fase ela tem 4 cabos e essa bitola, né, dependendo aí, é uma bitola consideravelmente, né, alta, né, grande. Por isso que eles dividem a responsabilidade com 2 cabos às vezes, ou até 4 cabos, né, dependendo aí dos passadores aí, né?
E aí, você isolando, né? Isolando as variáveis, ou seja, o que pode aumentar ou diminuir lá no projeto, né? Na instalação, e deixando matematicamente esse ρ é a constante, ou seja, se majoritariamente os cabos são uma união de fios de alumínio com fios de aço, vocês concordam que ele tem um padrão, o default, né, que o pessoal chama, né, uma característica única? Então, eu isolando o ρ aqui, ó, eu vou ter a impedância multiplicada pela bitola aqui, ó, passa, tá dividindo, passa para cá multiplicando. Sobrou aqui o ρ, né, vezes o comprimento. Então, se o comprimento está multiplicando aqui com a constante, ele vai passar dividindo. Daí vai sobrar isso aqui, ó. Característica do material, que a gente sabe que é alumínio com alma de aço, ou seja, essa aqui é constante, e o que vai variar só a impedância, a bitola, dependendo aí, e a distância. O terror para qualquer projetista e, consequentemente, depois que ele está na fase do projeto e vai passar para a fase de montagem, é o quê? É essa distância aqui, ó. Quanto maior a distância, maior vai ser a impedância do sistema. E isso é ruim, porque se eu tiver uma impedância muito alta nos cabos, o que que vai acontecer? A energia que deveria chegar no cliente final aqui, ó, na cafeteira, né, na TV desse cidadão, ou nas máquinas, né, nos motores dessa indústria aqui, ela vai ser consumida, né, através do quê? De liberação de calor, ou seja, o efeito Joule nos cabos. Ah, professor, então quer dizer que a queda de tensão vai ser tão alta que ela vai se dissipar nos cabos e quando chegar aqui, em vez de chegar no monofásico nosso aqui, por exemplo, que é 220 volts, vai chegar, sei lá, estou chutando aqui, 50 volts. 50 volts não dá. É alternado? É, mas 50 volts, vocês concordam que houve uma queda de tensão alta aqui. Então, eu tenho que criar estratégias para diminuir cada vez mais essa queda de tensão, né? Professor, como é que você sabe que, né, eu aumentando a distância desse sistema elétrico aqui, essa impedância ela vai aumentar? Lá em eletricidade básica, provavelmente o professor deve ter falado de variáveis, né, na física porque na matemática ela é muito abstrativa, né? Já na física, essas variáveis, elas têm o quê? Existe um fenômeno físico, né? Que no caso, a resistência elétrica é a oposição ao fluxo de elétrons, né? De portadores de carga que vão correr aqui pelas linhas elétricas, né? Então, na teoria e a parte física, a descrição física, é essa. E quando ele estava concebendo não só a primeira lei de Ohm, quanto essa aqui, a segunda lei de Ohm, vocês concordam que essa fórmula aqui, né, já não ocorreu na cabeça de vocês que essa fórmula aqui poderia ser ρ vezes A dividido por L, por exemplo? Poderia ser. Por que que ela tem essa forma característica aqui? Né? O físico, existe dois tipos de físico, né? Às vezes o físico ele desempenha dois papéis, né? Existe o físico teórico, que ele pega as teorias que já estão consolidadas e a partir das formulações pré-existentes, né, de outros físicos, até dele mesmo, ele vai o quê? Vai analisar essas variáveis e ele vai chegar à conclusão que as variáveis duas a duas, se eu confrontar duas variáveis a duas, elas podem ser direta ou inversamente proporcionais. O que quer dizer isso? Quando uma variável é diretamente proporcional à outra, ao passo que eu aumento uma variável, eu aumento a outra também. Por isso que eu isolei aqui de propósito para vocês conseguirem visualizar isso. Eu poderia, né? Existe dois meios de eu fazer essa análise. Eu decorar e falar aqui para vocês, mas eu decorar eu posso invariavelmente esquecer, né? Não sei se vocês já viram aí pela internet, né? Principalmente o pessoal aí da computação, existe aquela chamada a síndrome do impostor, né? Você faz um curso aí, você chega a um ponto, né? Que eu sei que
qualquer curso, seja curso técnico, seja curso superior, tecnólogo, o aluno ele tem um dilema. Ele tem aquele dilema, ou eu decoro aqui rapidão, porque é tanta coisa para você fazer, eu decoro aqui e soluciono os exercícios e eu passo para o próximo nível, ou eu perco tempo, né? Na verdade é invertir, viu? A gente erroneamente assume isso. Ou eu perco tempo aqui e estudo de verdade, mas aí eu não faço todos os exercícios e às vezes eu posso até bombar. Então existe esse dilema, né? Que eu posso dizer até que é um dilema moral, né? Então muitos professores simplesmente jogam aí, ó, joga essa equação aí e se vira, pessoal, resolvam aí, né? Ou às vezes ele até, né, ele faz um desserviço solucionando o exercício para o aluno e, né, daí o aluno passando, mas assim, vocês podem ter certeza que não, essa não é a minha didática e muito menos a didática aqui do Senai, né? A nossa didática é fazer com que você entenda, para você ter o quê? Autonomia, né? Segundo lá o Paulo Freire, né? A pedagogia da autonomia. Eu dou as ferramentas para vocês, né? Eu explico a teoria e vocês, né? Como se diz, pegam o bonde depois, né? A partir da teoria, pegam o bonde sozinho. Então, fazendo um lembrete aqui, né? Como é que eu sei que essas duas variáveis aqui, esquece a bitola do cabo aqui, né? Seja na linha de transmissão, de distribuição, esquece, né, que ela está aqui e só olha para a impedância do sistema, ou seja, a resistência, né, considerando os elementos indutivos e capacitivos, né, e o comprimento aqui, né. E eu falei, né, agora há pouco, que quanto maior, né, a distância da geração até chegar aqui no ponto de entrega, seja do residencial e do industrial, quanto maior essa distância, maior vai ser a impedância, a resistência aqui no cabo, e isso é prejudicial. Isso vai fazer com que a queda de tensão, ou seja, a diminuição de tensão, seja drástica aqui, né? E como que eu sei disso, né? Por exemplo, se eu olhar essas duas a duas, vocês estão vendo que a impedância está dividindo com o comprimento, vamos dizer assim, né? Então, lá na física, matematicamente, quando eu analiso duas variáveis, né? Estou analisando as duas sozinha. E eu chego à conclusão que eu, por experimento, né? Aí o que que eu faço? Eu pego um cabo, sei lá, de um tamanho, sei lá, 10 centímetros, e aí aplico uma tensão, né, e vai haver uma queda de tensão, vai haver um consumo de energia, eu anoto, né, anoto a tensão que foi, né, que foi aferida, a corrente elétrica, depois eu aumento gradativamente, sei lá, eu coloco já um cabo de 2 metros, e eu vou fazendo esse aumento, porque em um cabo, a resistência elétrica, ela é muito pequena. Aí daí eu só vou perceber fazendo aumentos aí, né, desse cabeamento aí da distância. E daí eu percebo que quando eu aumento o cabo, né, a resistência elétrica característica, porque eu estou alterando, né, lá na primeira lei de Ohm eu tinha o quê? Um cabo com as mesmas características, ou seja, a mesma bitola e a mesma distância. Agora eu tenho um cabo com características diferentes. Eu posso até ter a mesma bitola, mas aí eu tenho o quê? Comprimentos diferentes. Quando eu altero ou a bitola ou o comprimento, eu altero essa característica. Esse ρ aqui, né? Ele vai ser levemente alterado aqui. Então, experimentalmente, eu descubro que os dois são diretamente proporcionais. Enquanto eu aumento a distância, vai aumentando a impedância. E aí, matematicamente, né, fisicamente, a fórmula é expressa assim. Ó. Então, um dispositivo aí que os matemáticos usam lá, por exemplo, eu sei que 4 dividido por 2, geralmente, vai dar 2, né? Concorda? Beleza, professor. Agora, se eu aqui nós temos o numerador e o denominador, né? Se eu pegar, aumentar o denominador aqui, aumentar ele para 4, por exemplo, que número que eu vou ter que pôr aqui no numerador, né? Para continuar dando a resposta 2 aqui, ou seja, para continuar eu tendo o ρ, né, característico,
da rede aqui que eu falei, né, que é alumínio com alma de aço, né? Vai, professor, eu vou ter que colocar aqui, né? Se eu aumentei, né? Eu aumentei aqui para 4, então eu vou ter que aumentar aqui para continuar sendo 2. Ah, então quer dizer, né, que eu vou ter que aumentar para quanto? Ah, professor, se era 4 aqui, né? Você pode, né? Aí, por exemplo, dá, olhando aqui, né? Fazendo a inversão aqui, dá 8, né? Ah, então se eu colocar 8 dividido por 4, vai continuar dando 2 aqui. Então, matematicamente, de forma abstrata, os físicos, né, os que fazem as teorias, né, e depois a gente aplica na eletrotécnica, né, nos tecnólogos, nas engenharias, esses princípios, né? Então, eu o quê? Aumentei, né, o denominador, automaticamente eu tive que aumentar o valor aqui, ó, do numerador. Aí apareceu, ó, continuou o que matematicamente o pessoal lá da matemática pura e aplicada chama de CTE, ou constante. Ah, então para eu continuar fazendo essa análise e lá no programa lá do, sei lá, da empresa de pesquisa energética, né? Que esses programas são aplicados no operador do sistema, né? Existe o operador, o nacional do sistema, e existe os operadores de cada região aí que comportam aí o SIN, né? O Sistema Integrado Nacional aí, conformidade, né, com os padrões aí, né, e as diretrizes aí da ANEEL. Então, ó, matematicamente, os físicos descobriram, por isso que às vezes você vê lá uma teoria tal, né, que fala que essa variável, uma variável A, ela é igual a B dividido por C, e não B vezes C, por exemplo. Por quê? Porque é igual, lembra lá da primeira lei de Ohm? Não, resistência matematicamente não é igual a tensão dividido pela corrente. Agora vocês começaram a entender, né? Eu coloquei aqui abstrato, né? Que tem uma matéria lá da física, né? Que chama análise dimensional, né? E o pessoal lá da física estuda isso, né? Então eu transportei para o cotidiano nosso aqui, né? Da eletrotécnica, né? Então resistência é igual a tensão dividido pela corrente. Por quê? Porque lá o Jorginho, lá o Jorge Simon Ohm, ele entendeu, né, que quando ele aplicava tensão em um certo tipo de cabo, essa corrente elétrica, né, ela gerava um valor. Se ele aumentasse o nível de tensão, também essa corrente elétrica, ela aumentava o valor. E dependendo da característica que ele fixou, né, o tamanho do cabo e a bitola, ele descobriu o conceito de resistência elétrica. Por isso que ele colocou uma divisão, que é tensão dividido pela corrente. Só que quando eu falo de variáveis diretamente profissionais, foi bom, né? Proporcionais, eu tenho um problema matemático. Eu posso dizer que essa fórmula é U dividido por I, eu posso dizer. Vamos supor, a lei de Pableiras-Dense, né? A minha lei aí. Eu poderia dizer, se fosse eu que criasse essa primeira lei aqui, eu poderia dizer que é corrente dividido pela tensão. Continuaria os dois sendo diretamente proporcionais, continuaria sendo uma divisão. Só que o Jorginho, ele não é bobo nem nada lá, ó, ele instaurou que a primeira lei de Ohm é a tensão dividida pela corrente. Por quê? Normalmente a tensão, o valor é maior do que o valor da corrente que aparece lá no instrumento. Opa. Oi. Foi mal aí. Tomei um susto aqui, entrou o microfone na hora aqui. E aí, Marcelo, bom? Beleza? Joia. Marcelo, deixa eu só fechar aqui o microfone aqui. Eu tomei um susto, o som foi lá para PQP, né? Aí você fecha aí por gentileza o seu microfone aí.
Mas você tem alguma pergunta aí por enquanto? Ou não? Não, tá tranquilo. Ou tá tranquilo? Ah, não, beleza. Então vou continuar. Deixa eu só ativar seu mudo aqui, porque senão eu... Rapaz, quase que eu caí da cadeira aqui. Foi... O trem foi insano aqui. Vamos lá. Então, né, ele não é bobo nem nada. Por que que ele colocou tensão dividido pela corrente? Porque geralmente o valor da tensão é menor do que o valor da corrente quando ele faz a coleta de dados, seja por um vatímetro, né, ou seja por um alicate ou um multímetro lá, né? Então, é muito mais fácil eu fazer essa divisão, né, 4 por 2, do que 2 dividido por 4, por exemplo, né? Do mesmo jeito, né, quando, esquece agora o comprimento aqui do sistema aqui, né, desde a geração até chegar no ponto de entrega aqui. A gente olhando a resistência, que a gente chama de impedância, né, por conta aí do sistema elétrico de potência, a gente olhando os dois aqui, ó, eles são uma multiplicação. Então, quer dizer que quanto maior e esse comportamento matemático aqui, ele é chamado de inverso e proporcional. Professor, o que que é isso? É de comer ou passar no cabelo? É mais ou menos isso aqui, ó. Do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó. Sei lá, 2 vezes 4 geralmente é o quê? 8, né? Geralmente em Goiânia, em Dourados aí é 8, né? Aí vem aquela velha história. Esse 8 aqui seria a característica, o Rho do sistema elétrico, que é os cabos, né? Nas suas várias bitolas aí, né? De alumínio com alma de aço, né? Ele tem uma característica. E para você conseguir no algoritmo, né, nos programas né, lá da empresa de pesquisa energética, do operador do sistema, para você conseguir simular os sistemas e eles poderem ser dimensionados e poder também ser monitorados de forma correta, né? Eu tenho que aplicar esse princípio aqui, eu tenho que manter as equações tudo constante, né? Então, os físicos descobriram que quando, né, por isso que às vezes tem fórmulas que é uma variável multiplicada pela outra, porque o físico teórico ou o físico experimental, ele descobriu que essas duas variáveis elas são inversamente proporcionais. Então, enquanto eu aumento uma, para manter o equilíbrio aqui na equação, eu tenho que diminuir a outra. Então, a solução, vamos dizer assim, de um sistema elétrico seria o quê? Para eu diminuir a impedância, eu aumento a bitola do cabo. Inclusive, quando a gente faz um projeto elétrico predial ou um projeto elétrico industrial, por exemplo, aqui né, na Equatorial, eu envio, né, faço o projeto, faço os cálculos e envio. Aí vamos supor que lá o pessoal da análise, ele descobriu né, que a queda de tensão deu acima de 7%, né, sei lá, deu 8%. Como que eu vou diminuir essa queda de tensão, né, lá do ponto de entrega, lá do transformador, né, para o cliente? Eu vou o quê? Aumentar a bitola desse cabo. O único jeito, na verdade, existem dois, né? Mas o único jeito viável é aumentar a bitola do cabo. Porque o outro jeito viável é eu diminuir a distância. Aí imagina, eu tenho uma instalação e cada equipamento existe um local, ou seja, a locação onde aquele equipamento vai ficar. Imagine, então, para eu solucionar, eu pegar o chuveiro que está, sei lá, 300 metros do ponto de entrega e colocar ele próximo da medição, né? É brincadeira, né? Se eu falar uma solução dessa, o pessoal vai querer me espancar, né? Então, qual que é a outra solução? Essa é uma das soluções, trazer ele mais para perto, ou seja, diminuir a distância. A solução viável é aumentar a bitola do cabo. Daí, por exemplo, quando um projeto é reprovado, né, o pessoal viu que a queda de tensão deu 8%. Aí eu tenho que diminuir 1%, eu vou aumentar a arquitetura do cabo, ou seja, eu vou aumentar a bitola. Aí vamos supor que eu tinha colocado um cabo, sei lá, de 6 milímetros. E daí o que que eu vou fazer? Eu vou pôr o próximo cabo maior, né, depois do de 6, que é o de 10, por exemplo.
né? Existem outros aí, mas no mercado o padrãozão, né? Aí tem um de 6, tem um de 10 milímetros, tem de 16, né? Tem tanto ele na configuração cabo como na configuração cordoária, né? Que é as cordoárias lá de aterramento, né? Dos vários sistemas, né? Das várias arquiteturas de aterramento. Então, por isso que a impedância e a bitola, elas estão desse lado aqui da equação multiplicando, né? Para eu, né, do mesmo jeito aqui, ó, eu transformo, eu aumento aqui, ó, isso aqui para 4, que número que eu colocaria aqui, ó, para continuar sendo 8 aqui, né? Eu só inverti, né? Uai, professor, tem que pôr 2, né? Se eu aumentei esse aqui 2, eu tenho que ir para balancear, para eu continuar lá no programa, né, lá do Sistema Elétrico de Potência, do SIN, né, o Sistema Integrado Nacional, né, para eu continuar fazendo as simulações de maneira correta, eu tenho que diminuir para equilibrar a equação e continuar a característica ser 8, por exemplo, né? Então, existe um porquê, o porquê dessas equações e o porquê que a gente toma essas atitudes aqui, né? Então, geralmente, pessoal compensa. Aí vamos supor, eu projeto, aí tem uma linha de transmissão que ela tem circuito. Vamos pegar um exemplo aqui que eu deixei. Vamos supor, eu peguei uma linha qualquer aqui, não precisa ser de 88, não, né? E daí há um circuito duplo, ou seja, que é fase A, fase B e fase C. Aí daqui eu tenho, né, outro link de 88, por exemplo, né, kilovolt, fase A, fase B e fase C. E esse circuito duplo, ele tem apenas um cabo, né? Ele é alimentado, né? Cada fase é apenas um cabo. E daí eu descubro que a queda de tensão está muito alta, né? Então, na fase de projeto, eu vou ter que pegar uma estrutura, né? Que uma configuração diferente. Pode até ser esse tipo aqui de torre aqui. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou adicionar um outro cabo aqui, ó. Vou até fazer a cópia aqui. Vou tirar aqui o OSNAP, né? Aí o que que eu vou fazer? Eu vou manter essa mesma estrutura, né? Só que aí eu coloco, né, uma cadeia de isoladores a mais, né? Na verdade, eu teria que copiar isso aqui tudo aqui, ó. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou colocar uma cadeia de isoladores a mais e, consequentemente, outro cabo aqui. Aí eu vou fazer isso para cada circuito, ó. O que que eu fiz aqui indiretamente? Eu aumentei a bitola do cabo. É porque em linha de transmissão, por exemplo, se eu aumentar a bitola desse cabo demais para uma arquitetura, né? Por exemplo, né, deixa eu ir no slide aqui mais para frente aqui. Por exemplo, ó, eu tenho essas arquiteturas aqui, ó. Eu tenho a rede de distribuição, essa 6 por 1, né? Quer dizer que é 6 de alumínio, um de aço. Essa outra aqui, agora para a linha de transmissão, ó, eu tenho 18 fios de alumínio e um de aço. Ó, essa outra configuração aqui, ó, 12 fios de alumínio e 7 fios de aço, né? Então, se eu for aumentando mais ainda, existem outros tipos de configuração. Eu peguei essa configuração aqui, como se diz, de exemplo aqui para vocês, né? Então, vai chegar um momento que essa torre aqui, ela não vai suportar, mesmo eu pegando uma outra arquitetura, essa arquitetura aqui. E já essa não serviria, porque isso aqui é circuito simples, é só fase A, B e C, só que com 2 cabos, né? Aí o que que eu tenho que fazer? Eu tenho que dividir a responsabilidade. Em vez de eu colocar um cabo com o dobro de bitola desse daqui, eu coloco um outro conjunto de cadeia de isolador e um outro cabo aqui na instalação elétrica aqui. Aí eu posso colocar, né? Ah, não, diminuiu
Aí lá na simulação, né, existe o programa lá igual eu falei, da empresa de pesquisa energética, né, que faz essa simulação aplicando esses princípios lá da primeira, segunda lei de Ohm, tem os teoremas lá de Thevenin para ver eles simularem a máxima transferência de potência no circuito e por aí vai, né? Então a estratégia para eu fazer a diminuição, né, da queda de tensão para esse sistema aqui da instalação, né, dessa instalação aqui, ó, exemplo aqui, é eu aumentar a bitola, visto que é inversamente proporcional aqui, ó. A impedância, ela diminui se eu aumentar a bitola. Foi por isso que eu tomei essa atitude, baseado o quê? Baseado na matemática e baseado na física que é aplicada, né, não só a projetos, mas instalações elétricas aí. Então tá, pessoal, esse é o conteúdo de hoje, né? E daí, na próxima aula, a gente continua aí na aplicação aí da UC aí de instalações, né? Instalações do CEP, né? O CEP com S aí, né? Sistema Elétrico de Potência. Daí eu vou para as próximas aulas, já a gente fazendo spoiler aí, né? Eu vou mostrar a norma do sistema para dimensionamento de torres, né? Basicamente, como que seria o projeto em si, né? Como que o projetista ele vai aplicar isso para eu poder o quê? Ter uma lógica de instalação, os tipos de estrutura existente, de transmissão, se der tempo, a gente já entra no de distribuição. Se não der tempo, a gente faz na outra aula e assim por diante. Tá bom? Então, fiquem com Deus, pessoal. Eu já vou parar aqui o compartilhamento, né? E qualquer dúvida, podem enviando aí pela plataforma, né? Conversando com o monitor de vocês aí, que a gente vai estar sanando essas dúvidas aí o quanto antes. Só por curiosidade, vocês conseguiram acompanhar a semana, vocês que estão presentes aí, a Semana da Indústria 5.0, né? Igual eu expliquei, né, reforçando aqui, né, por que que a aula começou propriamente dito, né, na aula da semana passada, por conta, né, dessa Semana da Indústria, né? Inclusive, ainda estão os links aí na UC de vocês, né? Principalmente, assistam, revejam o link do primeiro dia aí, que tem o Hélio Domingos, né, o professor Hélio Domingos, e ele fala sobre, e vocês vão precisar demais desses conhecimentos na matéria de manutenção do CEP. É a penúltima matéria, se eu não me engano, de vocês, né? Vai ter a próxima, se eu não me engano, é manutenção predial industrial, depois é manutenção do CEP, e depois é projetos do CEP, né? Então, principalmente lá em manutenção, eu vou até copiar, eu tenho alguns vídeos aqui do professor, né, que ele, tanto é professor presencial como professor EAD, né, que ele disponibiliza como que você faz a ligação, né, por exemplo, em uma chave fusível, né, os métodos de abertura, os métodos de você fazer com que uma instalação seja considerada desenergizada, né? Inclusive, né, o Hélio Domingos, lá da semana da Indústria 5.0, ele falou, né, como que é o padrão, né, dos eletricistas que fazem o trabalho, né, na linha viva de distribuição, ou seja, com a média tensão energizada. Tá bom, pessoal? Então, fiquem com Deus. Vou parar a gravação aqui e logo mais ela vai estar disponível para vocês aqui na plataforma, lá na aba Biblioteca. Beleza? Valeu. Fiquem com Deus, Beleza. pessoal.